Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez no nosso Café com Psicanálise. Na segunda-feira passada, nós não tivemos o nosso encontro por conta da minha esposa passou por um processo cirúrgico. Gisele passou por um processo cirúrgico, né, a retirada da vesícula de uma hérnia umbilical. E por conta disso, nós não podemos estar juntos. Eu espero que vocês estejam todos bem. Mais uma segunda-feira e nós estamos aqui no nosso projeto Psicanálise com Café, lendo esse livro maravilhoso aqui do Jacques Lacan. Estou falando com as paredes. Nós paramos na página 20. Nós paramos na página 20 nesse último parágrafo, né? Quando ele vai falar, quando Lacan traz um texto muito interessante, traz uma abordagem muito interessante sobre um texto de Freud, onde Freud vai discutir sobre as dificuldades que há no trilhamento da psicanálise. Especificamente, o texto que Lacan vai se referir aqui é o texto do Freud sobre uma dificuldade no caminho da psicanálise. Essa dificuldade no caminho da psicanálise é uma dificuldade que se apresenta até hoje. Aqui no livro do A Ilusão de Futuro, né? O Futuro de uma Ilusão. O Futuro de uma Ilusão, o Freud ele escreve logo no iníciozinho do texto, né? Logo no início do seu livro, no primeiro parágrafo ainda, ele faz a seguinte observação: existem apenas poucas pessoas que conseguem ter uma visão da ação humana em toda a sua extensão. Pouquíssimas pessoas conseguem ter uma visão da ação humana em toda a sua extensão. E aí ele coloca aqui: o fato notável de que os seres humanos em geral vivem o seu presente de maneira ingênua, sem poder apreciar seu conteúdo. Eles precisam primeiro tomar distância dele, isto é, o presente precisa ter se tornado passado para fornecer pontos de apoio para julgar o que está por vir. O que o Freud está dizendo aqui, né, ele diz que de forma alguma ele separa cultura de civilização e que a vida humana se elevou acima das condições animalescas, né, em que ela se distingue da vida dos animais. E aí ele coloca que abrange todo o saber e capacidade que os seres humanos adquiriram para dominar as forças da natureza, extrair delas a satisfação das necessidades humanas e todos os dispositivos necessários para regular as relações dos seres humanos entre si, especialmente a distribuição de bens acessíveis, né? E aí ele vai discutindo aqui sobre a questão da própria cultura, que apesar de todos esses avanços, né, é um tema que ele pega, inclusive do mal-estar da civilização também, que apesar de todos esses avanços na cultura, né, na civilização, cultura, para Freud, civilização é a mesma coisa, ele vai dizer: olha, apesar de todos esses avanços, apesar de todos esses, o ser humano ter se distanciado da sua condição animalesca, apesar de tudo isso, né, ainda há dentro do ser humano, e a revista Cult, no mês de dezembro, vem trabalhando exatamente esse ponto, o mal não pode ser totalmente extirpado. E todo ser humano, sem exceção, é constituído, na sua essência mais profunda, de emoções pulsionais, cuja meta é a satisfação de certas necessidades originárias. A atualidade de Freud consiste no fato de que o processo regressivo do civilizado ao primitivo, ao homem primitivo, ao homem das príncipes eras, aquele que de algum modo gozava com a morte do inimigo, ainda vive em nós, escondido, invisível para a nossa consciência. Bom, esses pontos que eu trouxe para vocês, né, desse primitivo que de uma certa forma ainda reside dentro de nós, dessa
desse traço que resiste, né, dentro de cada ser humano, que lá atrás, em eras primitivas, gozava com a morte do inimigo, em eras não tão primitivas assim, o Lacan vai tomar, né, como parte, logo no início do texto dele aqui, ele vai tomar como, retomando como Freud, né, o caráter primordial, maciço, da primazia do saber na psicanálise, como parte das dificuldades que há no trilhamento da psicanálise. Essa parte é muito difícil, sabe? Porque o Freud diz assim, há pouquíssimas pessoas que têm a capacidade de compreender mesmo o processo psicanalítico, porque essas pessoas, elas têm um certo saber. E aqui a gente está trabalhando esse ponto do saber, do conhecimento, desde quando a gente começou esse projeto, né, da leitura de Lacan, desde que a gente se propôs esse projeto da leitura de Lacan. Porque Lacan tem trabalhado muito isso, né, e a gente tem visto muito isso. Eu vejo muito isso na atualidade. Psicanalistas os mais diversos, com diplomas, os mais diversos, com formações diversas, né? Mas que em seus discursos continuam a reproduzir conceituações morais, continuam a reproduzir a lógica da moral sexual, continuam a reproduzir a lógica da moral religiosa. E é muito difícil para eles se perceberem nisso. O Freud coloca que é quase que um empecilho no caminho da psicanálise. É muito difícil do sujeito abrir mão de se perceber dentro dessa estrutura moralista. Um dia desse, um psicanalista dizia nas redes sociais, e foi aplaudido por diversos outros psicanalistas, que ele falou assim, você nunca será um bom psicanalista enquanto não for uma boa pessoa. Uma frase curta, uma frase pequena. Você nunca será um bom analista enquanto não for uma boa pessoa. Mas o Freud implica exatamente na impossibilidade disso. De que essa ideia de ser uma boa pessoa, essa ideia de ser só bom analista quando for uma boa pessoa, o Freud está dizendo isso é uma ilusão. Porque, de uma certa forma, ainda há dentro de nós alguns resquícios desse homem primitivo que gozava com a morte do seu adversário. O que o Freud está dizendo é que o bem e o mal continuam convivendo dentro do ser humano. E que o próprio conceito de bem e de mal é um conceito moral. Entende? É um conceito moral. O mal não pode ser extirpado. Todo ser humano, sem exceção, é constituído, na sua exceção mais profunda, de emoções pulsionais. Então, o que disse aquilo é ruim, ou o que disse aquilo é bom, é a cultura. É a cultura que vai nomear essas pulsões, essas moções pulsionais. Né? E como o sujeito vai... olha, vou te falar, esse tema do mal é até hoje o calcanhar de Aquiles da filosofia e da teologia. Né? O próprio Santo Agostinho escreveu um tratado sobre isso, a Teodiceia, né? A teologia do mal, a origem do mal, é um dos textos mais clássicos de Santo Agostinho, porque é o calcanhar de Aquiles. Né? Dentro da teologia, a personificação, o mal só consegue ser compreendido quando é personificado, quando ele é totalmente retirado da natureza humana. Então ele é colocado, por exemplo, na pessoa... numa personificação, e aí se torna o Satanás, se torna o diabo, se torna o demônio. Nunca é a pessoa, sempre são as ações malignas, né? Sempre é o externo, sempre é um outro. Isso dentro da psicanálise é muito complicado, porque muitas pessoas, né, a psicanálise é um produto da civilização ocidental. Muitas pessoas que vêm para o campo da psicanálise, aliás, todas as pessoas que vêm para o campo da psicanálise, elas já vêm estruturadas dentro de um pensamento religioso. Independente de se você segue determinada religião ou não, se você é ateu ou não.
a própria estrutura moral, a própria estrutura social é uma estrutura religiosa. E essa estrutura religiosa já vem amalgamando alguns conceitos. Entre esses conceitos estão os conceitos patriarcais. Né? Quem me segue vê que eu tenho falado muito sobre isso. Os conceitos patriarcais determinam papéis sociais, onde cada pessoa só é feliz, só é uma boa pessoa se ela ocupa na sociedade o seu papel restritivo para ela. Então, por exemplo, se ela é uma mulher, o que se espera dessa mulher, para que ela seja uma boa mulher, é que ela seja uma boa esposa, que ela seja uma pessoa recatada, que ela seja uma pessoa que cumpra determinados padrões, né? Eu tenho falado muito isso, os coaches têm batido muito nisso, na coisa do papel afeminado. Eu acho, sabe, essas palavras assim fantásticas, como eles pegam isso. Não basta ser mulher, tem que ser uma mulher afeminada. Eu nem sei que merda é essa. Não basta ser homem, tem que ser um homem masculinizado. A Cláudia falou assim pra mim, quando você fizer o café e botar o cuscuz, come o cuscuz quando ele estiver quente. Porque você fala e acaba não comendo, e é verdade. Aqui foi o presente, nesse cuscuzinho aqui, foi um presente da minha amiga Juliana, a quem eu tenho muito carinho. Estive na casa da Juliana, na sua formatura, em psicologia, ali em Parnaíba. Fui convidado para ser seu padrinho na sua formatura, que me deixou assim, sem palavras. Servidos, queridos. Um pouquinho de Nordeste, como dizia o Dom Bosco, João Bosco, né? Isso aqui, ioiô, é um pedacinho de Brasil, aiá. Esse nosso café com psicanálise se propõe a ser um diálogo mesmo, entendeu? Sem aquela rigorosidade de sala de aula, sem essas coisas. Então, pega o seu café. Eu faço ele cedo, confesso para vocês que hoje eu quase não levantei. Como eu disse, minha esposa está nesse processo de recuperação. E essa noite foi bem agitada. Casa dos pontos, as coisas todas. Então, quando eu consegui dormir um pouquinho, o dia já estava amanhecendo já. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com sono mais sensível, né? Mas não tem jeito. Dá esse horáriozinho, meu gato já está Satanás em pessoa. Então ele já se acostumou, essa hora ele já está na porta, já me chamando. E eu tenho que levantar. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Então, o Lacan, ele vai dizer isso, sabe, gente? Que há um impedimento no caminho da psicanálise. Esse impedimento no caminho da psicanálise tem a ver com um certo saber. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse capítulo, vocês vão ler esse capítulo, é claro, que ele fala que o impedimento do caminho da psicanálise é um certo saber, mas não é um saber qualquer, é um saber não sabido. É um saber no inconsciente. Essa semana uma amiga falou para mim, numa determinada escola, da qual eu dialogo com algumas pessoas ali na psicanálise, que algumas mulheres têm ojeriza, é o meu nome, quando falam, não, psicanalista Jairo, elas, não, pelo amor de Deus, Jairo não, muito radical e tal. Porque transita ali um certo saber religioso, entende? E aí a gente vem trazendo pautas LGBTs, pautas teoria queer, né, da queerização, pautas antirracistas, que implicam numa certa posição do analista. E que implicam, inclusive, na teorização da psicanálise. Eu tenho batido muito isso. Se você é um psicanalista que trabalha com o Freud, letra a letra, sem ressignificá-lo para a atualidade, você é um psicanalista medíocre. Medíocre. Se você não consegue ressignificar a leitura freudiana, a leitura lacaniana para a sua contemporaneidade, atravessado pelo racismo, atravessado pelo patriarcado, atravessado por essas questões de violência doméstica. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. O Brasil é o 3º país do mundo que mais mata a comunidade LGBTQIA+. Por 14 anos seguidos,
O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Se você é incapaz de escutar essas coisas, se você é incapaz de perceber isso dentro da sua clínica, desculpe, mas você não é psicanalista. Você é alguém que possui conhecimento teórico da psicanálise. Você é alguém que está impedido na sua psicanálise por um problema na sua clínica. E é isso que o Freud está trazendo, é isso que Lacan vai falar. Você tem uma dificuldade no caminho da sua psicanálise. Que dificuldade é essa? E aí o Freud vai dizer, pouquíssimas pessoas, de fato têm a habilidade de enxergar o todo. Pouquíssimas pessoas têm, de fato, a habilidade de se haver no presente. A maioria precisa que o presente se torne passado para que ele possa, então, olhar para esse quadro e obter alguma opinião. Agora, enquanto o presente está sendo presente, ela é incapaz de fazer essa leitura, porque ela está amalgamada com essas forças aqui que estão agindo dentro de uma certa lógica moral, dentro de um processo de moral social, de moral sexual, da qual ela é incapaz de se perceber. Gente, eu vejo coisas simples, assim, às vezes certos comentários nos grupos, às vezes comentários mesmo de pessoas dentro dos momentos em que eu estou falando. Eu estava numa transmissão para um grupo de psicanalistas, falando sobre violência, falando sobre agressividade, falando sobre agressão sexual, e uma psicanalista teceu o seguinte comentário: algumas mulheres querem que seus maridos sejam agressivos sexualmente, desejam que eles sejam agressivos sexualmente com ela. A pessoa é incapaz de distinguir que tipo de agressividade nós estamos falando. E eu não estou falando de uma pegada sexual decisiva, que eu até falei isso, né? Socar fofinho, eu fiz até um áudio sobre isso. Eu estou falando de estupro, eu estou falando de agressividade sexual, no sentido da mulher que se vê obrigada a a um certo papel moral de esposa, né? Onde ela tem que transar, mesmo sem ter vontade, porque a esposa tem que ceder a essa condição, sem ter a menor vontade, sem um desejo estar ali, porque o homem chega e fala: eu quero transar, você é minha esposa. Abre as pernas aí que eu quero transar, você é minha esposa. E aí, quando eu estou falando sobre isso, uma psicanalista incapaz de perceber que tipo de agressividade nós estamos falando, traz esse comentário. O que o Freud está dizendo com isso? Pouquíssimas pessoas têm, de fato, a habilidade de perceber essas coisas óbvias, entendeu? Saber distinguir o que é agressividade, o que é isso. Saber distinguir o que é uma fala neutra de uma fala atravessada pelo racismo, de uma fala atravessada pela moral social. Por exemplo, bons analistas são boas pessoas. Isso vai de encontro ao que vai dizer o próprio Jung, né? O Jung tem uma frase que eu gosto muito, apesar de Jung não ser psicanálise, mas traz alguns conceitos muito interessantes. Um deles é que só as pessoas feridas é que têm a capacidade de curar, ou seja, só as pessoas que se percebem feridas. E é exatamente esse ponto que o Lacan está trazendo aqui, que o Freud está trazendo sobre uma dificuldade no caminho da psicanálise. Ou seja, que o saber de que se trata, a psicanálise não se transmite com facilidade. Por isso que psicanálise não é ensino, psicanálise é transmissão. E onde essa transmissão acontece? No divã, mas um divã surdo às pautas antirracistas. Um divã que não implica no patriarcado, nas conceituações patriarcais. Aliás, eu estou até querendo mudar esses meus conceitos, né, a partir das leituras que eu estou fazendo em Bell Hooks. Bell Hooks insiste que nós não estamos mais na era do patriarcado. Nós estamos na era do falocentrismo. Bell Hooks insiste isso, né? Nós estamos na era do falocentrismo, onde há um certo discurso permeado pelo discurso do falo, pelo discurso do poder, né? O homem que fala sempre traz o falo na sua fala. E aí isso está permeando tudo, né? Os coaches aí estão surgindo aos milhares. Coaches de relacionamento, cada um que você abre nas redes sociais, tem lá milhares de seguidores. Um tem 300 mil seguidores, outro tem 1 milhão de seguidores, outro tem 50 mil seguidores, cada um com uma quantidade absurda de seguidores.
Ou seja, pessoas que se identificam nessas pautas extremamente transfóbicas, como o Nicolas Ferreira, que essa semana traz uma fala transfóbica, e eu fui dar uma olhada no perfil dele, porque é interessante observar isso. Ele traz a fala transfóbica, gente, e o número de seguidores do cara aumentou. Entende? O número dos seguidores do cara vai lá em cima. Porque se identifica com aquilo que o Freud vai dizer. Existe dentro de cada ser humano ainda um primitivo que goza com a morte do inimigo. Então, quando a gente fala que o Brasil é o país, 14º país que mais mata travestis e transexuais no mundo, um deputado moleque, né? Um deputado infantil, né? Até chamam ele de chupetinho exatamente por conta disso. Infantil. Infantiloide. Mas seguido por pessoas extremamente significativas. Eu estava dando uma olhada ali no perfil dele, prefeitos que seguem ele, entende? Tudo bem que todos bolsonaristas, mas está ali vários prefeitos que seguem o Nicolas Ferreira. Ele estava falando, se caçar o meu mandato, eu vou formar 10 mil Nicolas Ferreira. Caô, isso é balela, isso é falácia, né? Isso é falácia. Mas que existe 10 mil Nicolas Ferreira, a gente sabe que existe muito mais. Afinal, é o Brasil o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Ele não precisa formar 10 mil Ferreira, 10 mil Nicolas. Já existem esses 10 mil Nicolas. Já existem esses. E ainda, o desgraçado ainda cita o apóstolo Paulo ainda. Já existem esses assassinos, já existem esses transfóbicos, esses misóginos. Já existem aos milhares. Por isso o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres do mundo. A cada 15 segundos uma mulher precisa dar desculpa de que tropeçou numa escada. Por isso é o Brasil o 14º país, por 14 anos seguidos, o país que mais mata travestis transexuais no mundo. Agora, interessante o quê? Que o número dessas pessoas aumenta. Como eu não vou evidenciar isso dentro da minha clínica? Então, o Lacan ele vai dizer, existe uma dificuldade no caminho da psicanálise, porque a psicanálise trata de um certo saber, um saber que não se transmite com facilidade. Que saber é esse? Um saber não sabido sobre si. E aí ele coloca, não é à toa que esse famoso termo resistência, com a qual creio ter conseguido. E é resistência mesmo. Enquanto um Nicolas que traz um conteúdo banal, um coach que traz um conteúdo banal, e vários outros que trazem conteúdos banais, conseguem ter milhares de seguidores, né? Aqueles como nós, que trazemos conteúdo mais substancial, amargam aí números pequenos de seguidores. Tem alguma coisa errada nisso, né? No sentido de que há, de fato, uma maioria que goza com a morte do adversário. E esse é o empecilho que há no caminho da psicanálise. Pessoas que se seguem, pessoas que, sabe, não é incomum, cada vez que há um ato, uma fala extremamente agressiva contra as mulheres, né? Algum tempo atrás, uma pessoa foi extremamente ofensiva, não nesse Big Brother, mas uma das edições anteriores. O cara foi extremamente ofensivo contra as mulheres e o número de seguidores dele foi lá em cima. Entendeu? Aí vou lá olhar quem são os seguidores de Nicolas Ferreira. A maioria são pastores, políticos, pastores. Tinha um, inclusive, que escreveu uma fala, você nos representa, e não sei o que e tal. Aquela fala permeada pelo ódio. Quando eu clico lá, o pastor da Igreja do Amor. Eu até escrevi para ele assim, nossa, que amor, hein? Ainda bem que é a Igreja do Amor. Ai, Senhor. Essas coisas me cansam, como diz o Caio Fábio. Essas coisas me cansam. Um discurso de ódio, mas o sujeito não se percebe no seu próprio discurso. O sujeito não se percebe na sua transfobia. O sujeito não se percebe que o seu discurso mata, elimina o divergente, o diferente. É a morte da subjetividade, é o extermínio. E isso tudo dentro de uma pauta que se diz cristã. Que diz, não, nós estamos aqui defendendo a família. Eu já cansei de falar que nunca foi pauta cristã a defesa da família, porque dentro da Bíblia era a família o primeiro adversário do cristianismo. Quando Jesus diz, olha, quem vier me seguir, não deixar o pai e a mãe, não deixar o filho, não deixar a irmã, não vai ser meu seguidor. Por que tem essa fala? Porque toda religião no seu início tem a família como inimigo. Olha, a família tem uma determinada religião. Ali eram judeus, ou eram adoradores, né, do panteão grego, né, e o cristianismo está surgindo, então essa família é inimiga.
A família que vai surgir agora cristã é a família burguesa. Só no advento da família burguesa que você tem agora, de fato, todos ali cristãos. Ou seja, é uma questão cultural. Se não entender isso, se não entender o quanto a cultura está enraizada em tudo, no marketing, sabe? Se o cara coloca lá uma família margarina para vender a margarina, é porque isso dialoga com alguém. A ideia da família branca, hegemônica, burguesa, dialoga com alguém. Quantas pessoas podem ter o benefício de sentar pela manhã numa mesa, ao redor da família, comer uma torradinha, com uma margarinazinha com aquela garotinha fazendo nhaque? Porque eu cresci com essa imagem. Não sei se vocês se lembram disso, da menina que pegava a torrada e nhaque, dava aquela mordidinha. Eu mesmo não tinha mesa na minha casa. A minha infância toda não tinha mesa na minha casa. A gente foi ter mesa. É quando a gente passou a ter casa, a gente nem tinha casa. Né? Não tinha. Cada um pegava, lá no Nordeste é como sentar nos tamborins, né? Cada um pegava seu prato e sentava em algum lugar pela casa. Mas estava lá aquela propaganda, né? Da família margarina perfeita. Mesmo quando hoje o marketing traz um negro ou uma negra, né? É um negro ou uma negra que não representa a maioria dos negros e das pessoas negras no Brasil, que não representa a maioria dos homens negros e das mulheres negras no Brasil. Entende? Mesmo quando traz. Por quê? Porque está dialogando com um certo público, está dialogando com um certo grupo ao outro. Então, o Freud ele vai dizer que há um impedimento no caminho da psicanálise, há uma dificuldade no caminho da psicanálise. Que dificuldade é essa? Olha, a dificuldade é exatamente da impossibilidade de você fazer uma leitura correta daquilo que atravessa a análise, porque a própria pessoa ainda está preso a uma certa lógica que ainda não sabe sobre si. Como essas lógicas operam. Normalmente, como é que falam quando eu trago alguma pauta antirracista? O Jairo separa as pessoas. Nós precisamos unir as pessoas e não separar as pessoas. Quando a gente traz pautas feministas, olha, tem uma mulher que tem milhares de seguidores dentro da rede social que se constrói a partir da ideia, inclusive seguidora do Nicolas Ferreira, com a ideia de que feminismo não é de Deus. Não existem mulheres cristãs feministas. E ela tem lá milhares de seguidores. E eu até me assustei de ver várias pessoas que me seguem, mulheres que me seguem, que seguem essa mulher também. E eu fico perguntando, como é que pode? Como é que pode beber aqui e beber ali? Essa loucura toda. Né? A ideia da submissão como uma coisa bonita, como traz o Marcilli, um psiquiatra extremamente equivocado, mas que traz a ideia de que o feminino é pautado pela submissão. E aí ele tenta trazer uma elucubração bonita, com palavras gregas, em cima daquilo que seria a submissão, que no final nada mais é do que a mulher ocupar um certo papel na sociedade. E que papel é esse? O papel que se espera dela. Recatada, bela e do lar. E a psicanálise, ela é um instrumento que também pode ser um instrumento de coerção. A psicanálise também é um instrumento que pode ser utilizado como meio de se manter as estruturas funcionando. Entende? Por isso Freud vai pontuar que é preciso que haja uma certa rebeldia. É preciso que haja uma certa perturbação no sujeito. E aí ele coloca. O Lacan continua. Freud correu numa falha. Achou que contra a resistência só havia uma coisa a fazer. A revolução. Lacan diz, o Freud errou aqui. Contra a resistência, a revolução. Não. E aí ele coloca que assim mascarou completamente aquilo que se trata. Ou seja, a dificuldade muito específica que existe em fazer entrar em jogo uma certa função do saber. Função que ele confundiu com o que evidencia de revolução do saber. Não basta o sujeito estar dentro de uma universidade se as estruturas patriarcais continuam funcionando. Não basta o sujeito fazer 3 pós-graduações, 4 pós-graduações, 2 doutorados, mestrado, pós-doutorado, escambar a 4, se as estruturas falocráticas continuam funcionando. Olha, gente, dentro da universidade, qualquer pessoa que atua, que transita dentro de uma universidade, fica bem claro que é um espaço não pensado para mulheres, não pensado para trans, corpos trans, não pensado para corpos LGBTs, não pensado para corpos pretos.
não é pensada para esses corpos, ainda hoje. Entende? Ainda hoje. As estruturas são falocráticas, as estruturas são meritocráticas. As estruturas buscam beneficiar um determinado tipo de grupo, de pessoas. Então, não basta você estar dentro de uma universidade se você não trouxer essas questões para o seu divã, para a sua análise pessoal. Entender qual é aquilo que em você se torna um empecilho para a prática da sua psicanálise, de forma correta. Como assim de forma correta, Jara? Existe uma forma correta de se fazer análise? Claro, claro que existe. Se você está com um psicanalista que não implica nessas questões estruturais dentro de você, você vai continuar alimentando essas estruturas. Se você está com um psicanalista que continua insistindo numa certa neutralidade na escuta psicanalítica, e neutralidade essa, não a neutralidade da moral sexual, mas uma neutralidade dos pactos estruturantes falocráticos, olha, você vai continuar sendo isso que você é. Na linguagem lacaniana, um imbecil. O que é um imbecil? O sujeito que está ali precisando de seguir outros, né? Maquiavel diz que onde há um imbecil há outros que o seguem. Por isso que essas pessoas têm inúmeros seguidores. É por isso que o Nicolas, quando ele fala assim, eu tenho seguidores, eu tenho pessoas que me seguem aos milhares, sou o deputado mais votado. Claro, os imbecis se reúnem. Lacan vai chamar de canalia. O que é canalia? Um bando de cães, os canalhas. Os canalhas andam em bando. Isso é muito claro, mas precisa ter uma leitura de cultura, precisa ter uma outra formação, precisa trazer essa questão mesmo nas implicações do saber, não do conhecimento. Entende? O cara tem lá, sei quantos doutorados, sei quantos pós-doutorados, mas é um maldito assediador de alunos dentro da sala de aula. Gente, eu estou estudando sobre isso, sabe? Assédio sexual dentro das universidades. O cara tem lá doutorado, pós-doutorado, dentro dos próprios movimentos, dentro dos próprios movimentos de pauta de luta, e o cara é um maldito de um assediador. Porque não basta você ter o conhecimento, não basta você ler Freud. O Contato Caligares dizia isso, corra do psicanalista de um livro só. Não basta você ler Freud se você não implicar com essas questões freudianas dentro de você. Se você não implicar nisso que o Freud está dizendo aqui. Que a ideia de um psicanalista bom, porque ele é uma boa pessoa, é uma ilusão. As emoções pulsionais estão ali dentro. Você precisa identificar aquilo que em você goza com a morte do outro. Você precisa identificar isso. Daí esse psicanalista está sempre sorridente. Ai, gente, que coisa linda, o céu está azul. Não, peraí. As coisas não estão tão bonitas assim. Pera lá. Não dá para ficar sorrindo o tempo todo quando o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Não dá para fingir que essas coisas estão acontecendo. Agora, também é preciso que haja uma certa estrutura para você não entrar no desespero. Aí o Freud vai dizer, ou o sujeito se aliena de tal maneira que ele é incapaz de enxergar o presente, aqui, a ilusão de futuro. No futuro de uma ilusão, vale a pena até a gente ler de novo. Vale a pena ler de novo, futuro de uma ilusão. Entende? Ele diz assim, ou o sujeito se aliena aqui, ó. Os seres humanos em geral vivem o seu presente de maneira ingênua, ou seja, alienado. Ou o sujeito se aliena de tal maneira para poder viver o presente, sem poder apreciar o seu conteúdo, eles precisam primeiro tomar distância dele, isto é, o presente precisa ter se tornado passado para fornecer pontos de apoio para julgar o que está por vir. O sujeito é incapaz de julgar o que está por vir. Olha, gente, se durante 14 anos seguidos nós somos o país que mais mata trans e travestis no mundo, com esses discursos de ódio, vai vir o 15º ano, vai vir o 16º ano, e por aí vai. A gente nunca vai ser dessa lógica da barbárie. Entende? Se a gente é incapaz de observar esse bolsonarismo, esses movimentos todos, esses desgraçados que se reuniram em bandos de canalhas, né, nessa canalia, se a gente olhar para isso e não enxergar nisso, que há um problema aí, que há um perigo aí, e que isso ameaça o nosso futuro, é porque a gente está dentro do bando. A gente está dentro do bando. Ontem um amigo dizia assim, Jário, você precisava ser ouvido por mais pessoas. Eu falei com ele, amigo, dificilmente eu vou ser ouvido pelo bando. Eu sou ouvido pelos que conseguiram sair do bando. E esse número é muito pouco. É por isso que esse vai ter 2K, 3K de seguidores. Eu vou ter lá 6.000, 7.000 seguidores.
Mesmo assim, a cada vez que eu escrevo um texto mais incisivo, sai 100, sai 200, entende? Eu entro num texto desse do Nicolas Ferreira, tá lá vários amigos, várias pessoas conhecidas seguindo. Eu entro no Marcili, tá lá várias pessoas seguindo o Marcili. Um analisando, inclusive, que me procura por questões, questões, vamos dizer assim, de relacionamento, dificuldade de relacionamento com a esposa, né? O machismo ali é escacarado dentro dele. Eu falo, a gente vai ter que trabalhar isso. Eu começo a trabalhar essas questões, né? Aí quando eu vou lá do Thiago Schultz, o maluco do Red Pill, o outro lá não sei o que do Red Pill, o outro lá do Marcílio, psiquiatra enlouquecido, o seguidor de Olavo de Carvalho, tá lá o cara seguindo todos eles. Aí eu me pergunto, o que esse cara tá fazendo dentro da clínica? Se ele se envenena e vem para a clínica para tirar o veneno da qual ele bebe todos os dias. Resultado, em algum momento vai sair da clínica. Porque quando começar a tocar nessas questões, isso vai gerar um incômodo. Ele vai sair da clínica. E aí quando ele sair da clínica, né, a gente vai perceber. E de fato saiu da clínica. Saiu da clínica e acabou se envolvendo com uma mulher que se condiciona a esse papel que ele tanto deseja. O que acaba fortalecendo quem? O que acaba fortalecendo a lógica da moral sexual. Entende? Quando você tem mulheres que também pegam esse discurso para si e repetem esse discurso, como essa que eu citei aqui, né? Várias delas, coaches de relacionamento, que falam sobre o papel feminino que a mulher deve exercer, o papel da maternidade como é lindo, que feminismo e cristianismo são coisas que não combinam. Realmente não combinam, ela está totalmente certa. Não dá para combinar feminismo e cristianismo no sentido de que desse cristianismo que se apresenta aí, que é extremamente falocrático. Agora, se for falar do cristianismo versus o pensamento do Evangelho de Jesus, o pensamento das boas novas, aí você vai ver que é o que mais se aproxima. Que é a ideia de quê? De igualdade. A ideia de igualdade de homens e mulheres, os desgraçados não conseguem nem entender que tipo de igualdade que a gente está falando. Ninguém é maluco a ponto de dizer que homens e mulheres são iguais, no sentido biológico do termo, no sentido estrutural. Claro que não. Existem diferenças, né? Existem diferenças, por isso a gente fala de feminismo plurais, por isso que a gente fala de masculinos plurais. Por quê? Há um só modelo de masculinos? Não, tem vários modelos masculinos. Há um só modelo feminino? Não, tem vários modelos femininos. E feminino e masculino não quer dizer, não se refere a um gênero específico, mas se refere ao quê? A uma certa roupa, entende? Se refere a uma certa posição subjetiva, né? Agora, que há uma diferença biológica, há uma diferença corporal, sim. O que a gente está lutando? Para que essas diferenças desapareçam? Claro que não. O que a gente está lutando é que cada um tenha a possibilidade de se expressar na sua singularidade. Entende? O sujeito é tão imbecil que consegue entender o que é gênero e o que é espécie. Ele pega um cachorro e diz assim, olha, de acordo com a filosofia, meu cachorro é um gato. Pô, o cara confunde espécie, cara, com gênero. São coisas totalmente diferentes. Por quê? A imbecilidade está ali, é o canalha. Entendeu? O tal do Nicolas Ferreira pega um cachorro e diz, olha, meu cachorro cismou que é gato. Confunde essas coisas, essas espécies são confundidas. Essas coisas são confundidas, porque a ignorância precisa atravessar esses argumentos todos. Que o movimento feminista não é um movimento que busca o extermínio dos homens. Não. O que se busca dentro do feminismo é pautas dentro de classes sociais. Ou seja, que a igualdade possa transitar na eliminação, não do outro, mas das diferenças. Mas que diferença que a gente está falando? Das diferenças sociais. Porque no campo do gênero, cada sujeito é único. Entendeu? A gente não está querendo eliminar as diferenças de gênero. Claro que não. Como diz a Judith Butler, se são 7 bilhões de seres humanos, são 7 bilhões de gêneros diferentes. São 7 bilhões de singularidade, cada um se expressando à sua maneira dentro da sua sexualidade. E que não deveria haver nenhum problema dessa mulher que gosta de vestir uma roupa maior
daquela que gosta de vestir uma roupa mais curta. Que não deveria haver nenhum julgamento nesse homem que está de bermuda, daquele homem que está de calça. Desse que está sem camisa, daquele que está de camiseta, ou daquele que gosta de botar um terno. Que não haveria diferença nenhuma da mulher que está vestida socialmente, de paletó e terninho, daquela que quer andar, quer botar um biquíni. Que não deveria ter uma leitura moral sobre isso. Entende? Só que aí a gente faz uma leitura moral disso. Essa semana eu falava sobre diferenças que há dentro da estrutura social para homens e mulheres. E uma mulher dizia para mim, não tem diferença nenhuma. A sociedade aboliu isso. Nós somos todos iguais. Eu falei, mas como somos? Não, nós somos. Então eu vou tirar minha camisa e você tira a tua. Aí ela ficou assim, não, mas aí eu falei, ué, mas se somos iguais, eu vou tirar minha camisa e não vai constranger ninguém. Você tira a sua também, não vai constranger ninguém. Claro que vai constranger. Existe uma normatividade social. Existe uma moral sexual, onde o seio da mulher tem um discurso. É revestido de um certo discurso. E que discurso é esse? Um discurso moral. Entende? Onde o homem pode mostrar o seu mamilo, a mulher não pode. Não interessa se o homem tem um mamilo grande, expressivo, se a mulher não tem um mamilo tão grande, nem tão expressivo assim. O corpo feminino é atravessado pela moral sexual. Não interessa. Não interessa. Um menino de 5 anos que andar pelado pela rua, a gente ri. Uma menina de 5 anos que andar pelado pela rua, a gente perguntou de tamanho dessa criança. Porque há uma moral sexual que atravessa. Entendeu? Então, essas questões, elas não podem ser ignoradas. Elas não podem. E aí o Freud vai dizer que há... E aí o Lacan vai dizer que teve um erro. O Freud acreditava que bastava fazer uma revolução, que essas questões seriam ultrapassadas. E Lacan diz, não, as revoluções foram feitas. Foi feita a revolução de Copérnico, né? E é interessante que ele coloca assim, os manuais dizem que Copérnico recolocou o Sol no centro e a Terra girando ao seu redor. E Lacan aí, Copérnico não foi porra nenhuma. Ele só evidenciou o óbvio. Ele não pegou o Sol, botou no lugar, ele só evidenciou o óbvio. Olha, tem o Sol, tem aqui... Mas esse óbvio precisava ser dito. É esse o detalhe, gente. Essas coisas me cansam. O óbvio precisa ser dito. É isso. E aí ele fala das feridas, né? A primeira ferida é a ferida de Copérnico, a segunda ferida é a ferida de Darwin, e aí ele coloca uma coisa que eu acho interessante, que ele coloca assim, o Freud pôs-se a explicar a resistência à psicanálise por meio disto. O que ataca é aquela consistência do saber, que faz que quando sabemos alguma coisa, o mínimo que podemos dizer é que sabemos que sabemos. E aí que está o problema. Quando se evidencia o óbvio, não dá mais para você ser ignorante daquilo. Foi evidenciado. E aí quando é evidenciado, você agora não pode dizer que não sabe. E isso se torna um problema. Quando você sabe o que sabe, isso se torna um problema. Por que isso se torna um problema? Porque ele vai dizer, porque em torno disso vai se criar uma imagem pinturilada em forma de eu. O eu sabe. Ou seja, aquele que sabe que sabe. E quem é esse que sabe que sabe? Esse sou eu sei. É claro que essa referência ao eu é secundária em relação a que o saber sabe de si. E que a novidade revelada da psicanálise é o saber não sabido por ele mesmo. Então, por mais que você seja esse que sabe o que sabe, existe um outro dentro de você que não sabe. Existe um eu desconhecido. Existe um eu que sabe e um eu que não sabe. E o eu que não sabe é o que interessa a psicanálise. O saber não sabido por ele mesmo. Aí ele pergunta, mas o que haveria disso de novo? Que molde a provocar a resistência? Se esse saber fosse natural. Então o que o Lacan está dizendo é que o que provoca a resistência no sujeito é um saber que ele não sabe. Então quando essa minha amiga fala, Jari, as psicanalistas lá têm ojeriza quando falam de você, elas querem fazer análise com qualquer pessoa, elas querem fazer supervisão com qualquer pessoa, menos com você. Por que essa resistência? Porque há um saber não sabido dentro delas que quer manter-se nesse lugar de não sabido. Por isso a resistência, o eu inconsciente, porque é uma estrutura que ela está confortável, gente. Existe um certo conforto na mulher que se estrutura dentro da sociedade patriarcal. Existe um certo conforto, gente, eu transito dentro de espaços religiosos. As esposas dos pastores, as esposas de estão lá, conformada, feliz. Existe uma certa conformidade, uma certa paz, um certo sossego nesse lugar da ignorância. Entende? Existe, desse lugar da idiotia.
Por isso idiotia. O que é idiotia? Idiotia é a palavra que vem do idílio, né? A ideia de um sujeito ilhado, isolado, mas está bem. O idiota é um sujeito alienado, ilhado pela alienação. Esse é o idiota. O saber não sabido de que se trata na psicanálise é um saber que efetivamente se articula, que é estruturado como uma linguagem. Que saber é esse? É o saber que está provocando o ato. Entende? O sujeito diz, não, eu não sou racista. Eu contrato, inclusive, eu tenho, inclusive, pessoas pretas que transitam na minha casa. Quem são essas pessoas pretas que transitam na sua casa? Operários. Ou seja, eu continuo mantendo aquela estrutura, né? De subalternização. Todos os pretos que transitam na minha casa são operários. Esse corpo preto que transita na minha casa é o corpo que namora minha filha? É o corpo que namora meu filho? Não. É o corpo que trabalha para minha filha, que trabalha para meu filho. Então, eu continuo mantendo a estrutura. Ainda que haja o corpo preto transitando dentro da minha casa, é um corpo que continua mantendo a estrutura. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando a minha esposa estava trabalhando, eu também estava trabalhando, e as crianças precisavam da atenção de alguém, nós chamamos um amigo, né, atravessado por uma certa masculinidade divergente, e que algumas pessoas criaram questões em relação a isso, dentro da minha própria casa. Nossa, mas você vai trazer uma pessoa assim, isso pode ser uma influência ruim, tal, e nós somos amigos até hoje. Ele transita na minha casa como amigo, não como alguém que trabalha para mim, como amigo. Aliás, já não trabalha para mim há muito tempo, há muitos anos, as crianças já cresceram, a coisa toda. Como amigo, entende? Sendo essa má influência até hoje. Como amigo. Então, esses corpos que transitam na sua casa, né? Quando eu começo a trazer as pautas antirracistas dentro de casa e que eu faço a leitura e digo, olha, eu sou um corpo negro e minhas filhas começam a aceitar os seus cabelos crespos, que não aceitam alisar, minhas filhas aceitam isso vai provocar uma revolução de tal maneira que em um momento chega de fato um corpo negro na minha casa, mas não mais o corpo que vem para trabalhar, mas o corpo que vem para fazer parte da estrutura familiar. A minha filha traz, né, aquele que vai se tornar meu genro. E é parte da família. É família. Então não basta você trazer esse discurso, sabe? Eu vejo muitas pessoas que trazem um discurso. Eu vejo muitas mulheres que trazem discurso de sororidade. Eu vejo muitos homens que trazem discurso de pautas antirracistas, mas que não citam mulheres, que não trazem as mulheres, que não evidenciam as mulheres, que não evidenciam as pautas LGBTs. O cara diz que trabalha as pautas LGBTs, mas quando tu vai ver no Instagram dele, não segue ninguém. Só tem hétero. Que pauta é essa? Essas coisas são muito difíceis. Então, o que não se aceita, com ou sem revolução, é uma subversão que produz na função, na estrutura do saber. Ele fala aqui, ó, o Lacan diz, a revolução promovida por Freud tende a mascarar aquilo de que se trata. E é exatamente, Lacan acertou. Eu sempre digo isso, Lacan foi o cara que leu Freud e entendeu. Ele diz assim, olha, a própria psicanálise pode servir de máscara. Fantástico isso, Lacan. Olha, parabéns para você. A própria psicanálise pode servir de máscara. O que não falta hoje é conservador, fundamentalista, machista, homofóbico, misógino, com a máscara da psicanálise. Eu não vou nem continuar, vou parar aqui. Com a máscara da psicanálise. E aí o Lacan diz, o que não se aceita, com ou sem revolução, é a subversão. Não se faz um psicanalista sem subversão. Não se faz. Eu me lembro, eu volto a repetir, eu quero terminar com esse exemplo, né? Alguns anos atrás, eu coordenava um espaço na área de dependência química, e aí eu me lembro que haviam várias pessoas, era um grupo de quase 40 psicólogos, mas pessoal da área da assistência social também, grupo grande, era um grupo de quase 100 pessoas, diversas formações ali. Eu era um dos coordenadores, e era uma reunião com vários coordenadores, com o pessoal da equipe técnica, com o pessoal
do núcleo do governo, ali uma reunião grande, e eles trazendo algumas pautas em relação ao próprio processo, né, do acolhimento ali. E eu trouxe algumas evidenciações, né, eles queriam implicar em relação a tirar o cigarro, queria trazer implicações sobre a moral sexual, né, não haver relacionamento entre eles, mesmo o ambiente sendo um ambiente misto, a dificuldade de transitar corpos LGBTQIA+, dentro desses espaços. E a gente foi discutindo tudo isso, pauta a pauta, e eu fui percebendo que a cada pauta que eles traziam e votavam era voto contra. Até o momento em que o próprio coordenador virou, né, o próprio secretário virou para mim e falou assim: Jairo, você é muito subversivo. Mas falou naquele tom negativo. Mas eu peguei aquilo com tanto carinho, que eu falei assim: agora você me compreendeu. Eu sempre estou do lado da subversão. Aí o pessoal riu, porque aquilo que ele trouxe como uma crítica eu transformei num elogio. Aí ele falou: você é muito subversivo. Eu falei: finalmente você me compreendeu. O pessoal todo riu, quer dizer, o poder do xixi é fantástico, né? Quando as pessoas riram, eu transformei o insulto num elogio, e isso gerou um xixi, todo mundo riu. E aí, quando todo mundo riu, eu trouxe as minhas questões. Por que eu era subversivo? Olha, se a gente está dentro de um espaço que trabalha com um certo sofrimento, que trabalha com angústia, a retirada do sujeito do ambiente da qual ele está acostumado, e a gente não oferece nenhum alívio para esse sujeito, eu não ficaria dentro desse espaço, porque é um espaço que propõe cura a partir do atravessamento da religião, da moral sexual e da moral social. O que eu estava propondo? Um espaço, um fumódromo, um espaço para que o sujeito pudesse fumar, afinal a gente estava tirando todas as drogas dele. Eu estava propondo que dentro do espaço houvesse camisinha, para que, caso houvesse relações sexuais entre eles, tivesse a proteção devida. Eu estava propondo visita familiar para aqueles que eram casados, né? Um espaço reservado, já que eles ficavam ali dentro daquele espaço 30 dias, que houvesse uma visita íntima, a possibilidade de haver uma visita íntima, que houvesse a possibilidade de haver mais visitas familiares durante a semana, que as visitas eram só no final de semana, mas tem pessoas que no final de semana trabalham, só pode estar com o seu parente ali durante a semana, então que houvesse essa possibilidade desse que não veio no final de semana, de poder visitar durante a semana. Coisas simples, mas que para aquele grupo extremamente rígido nas suas conceituações, soava como subversiva. Então é isso que o Lacan está dizendo. Olha, não se faz uma psicanálise sem que haja uma certa subversão. O psicanalista é exatamente esse sujeito subversivo, ou seja, o sujeito que não faz pacto com a falocracia, o sujeito que não faz pacto com o racismo. O psicanalista é o sujeito que não faz pacto. O sujeito analítico é o sujeito que está atravessado no laço social. Ele faz pacto no laço social na via dos afetos. Pela via dos afetos, e não pela via da moral. O psicanalista, o Freud vai dizer, ele precisa ser subversivo. E a subversão se dá o quê? Pela via da moral. Ele é subversivo, ou seja, ele tem um subversivo, tem uma outra versão, um outro caminho, um outro trânsito, que não da moral. Que trânsito é? O trânsito do afeto. Esse é o trânsito do psicanalista. Ele transita pelos afetos e não pela moral. Ele não pactua com a moral. Ele não pactua com esse que diz para a mulher que existe um certo lugar para ela dentro da estrutura social, mas que permite, pela via dos afetos, que ela se perceba dentro desses afetos e se posicione naquilo que a sua subjetividade lhe direcionar. Naquilo que se diz que uma mulher pode estar em qualquer lugar, inclusive como dona de casa, inclusive como mãe. Mas um lugar que lhe aprove por escolha, e não a única via possível. E que não é porque ela está nessa posição de ser dona de casa, não é porque ela está nessa posição de ser esposa, de ser mãe, que ela precisa se subalternizar, porque há também uma via de subversão nesse lugar que se chama mãe. Entende? Então o psicanalista que não escolhe pactuar no laço social pela moral é um psicanalista que valida os afetos, que dá espaço na validação dos afetos para essa mulher que chega dentro do consultório e fala: eu não suporto mais esse lugar de ser mãe. E você valida isso. Não, tá certo. Traz esse ódio para cá, traz essa raiva para cá. Para que haja amor, é preciso haver espaço para o ódio. O Freud deixa isso bem claro. Agora, um psicanalista que pactua, não pela via dos afetos, pela via da moral,
nunca vai trazer uma pedagogia da moral. E o que diz a pedagogia da moral? Perdoa o estuprador, perdoa o violador, perdoa o abusador. Vamos perdoar todo mundo. Porque se você não perdoar, você não vai alcançar a paz desejada. Se você é um discurso, sabe, ridículo. O discurso da subalternização. Mas os psicanalistas trazendo esse discurso porque ele não está pactuado pela via dos afetos. Ele está pactuado pela via da moral. O psicanalista é o sujeito subversivo. É o sujeito que fez um outro caminho. Isso é subversão. Entende? Isso é subversão. Agora, quando o psicanalista não compreende isso, não adianta. A psicanálise nele se torna mais uma máscara. Não é à toa que a psicanálise virou a psicanálise dos evangélicos, gente. A psicanálise virou moda dos evangélicos. Por quê? Porque já estão tão acostumados com máscaras que botar mais uma não faz a menor diferença. Aí tá aí um monte de pastores e pastoras e líderes evangélicos, todos eles no seu diploma atrás de psicanalista. Tá lá o cara dizendo que a homossexualidade é uma perversão, fazendo uma leitura de Freud lá de 1905 para o século XXI, citando Freud nessa merda toda, e um monte de gente diz, não, mas ele é psicanalista. Essa semana minha sogra falava de um cara que eu não conseguia ouvir ele 10 minutos, que eu falei, tá que pariu, eu não consigo ouvir esse cara 10 minutos, só falou merda. E ela falou assim, não, mas ele é psicanalista. Eu falei, pô, agora eu entendi porque ele tá falando tanta merda. Porque ele tá mascarado também, entende? Trazendo uma pedagogia da moral lá em cima, uma escatologia estadunidense bem no nível de deixados para trás, bem ridícula, mas está lá, o diploma do cara está lá, é psicanalista. Então o Lacan vai dizer, olha, seu maldito, se você não compreender que há um saber não sabido dentro de você, a psicanálise é uma máscara. A psicanálise você vai entrar como uma máscara. Quase todos esses coaches também têm formação psicanalítica. Pastores, líderes evangélicos, gente homofóbica, misógina, racista, tudo com diploma de psicanalista. Que a psicanálise ali é uma máscara. E aí Freud vai dizer, essa merda é um empecilho no caminho da psicanálise. Entendeu? O Freud vai dizer que são as tolices do caminho da psicanálise. Em outro texto mais à frente, Freud vai dizer as tolices do caminho da psicanálise. Se não houver uma subversão para tirar a máscara, o Lacan vai dizer, se o sujeito não se propor a uma subversão pela via do saber, mas de um saber não sabido, não é o saber do eu, do conhecimento, do cognitivo, mas o saber não sabido pela via do inconsciente, pela via da análise, se o sujeito não se propor a essa subversão, ou seja, a transitar um outro caminho que não seja o caminho da moral, mas o caminho dos afetos, da validação dos afetos, se o sujeito não entender, se o sujeito não entender que o mal não pode ser extirpado, que todo ser humano, sem exceção, é constituído na sua essência mais profunda de emoções pulsionais, cuja meta é a satisfação de certas necessidades originárias, se o sujeito não perceber isso, ele continua mascarado. É isso. É isso. De tão óbvio que chega a ser absurdo. Mas aí a gente volta para aquilo que Freud traz lá, é onde eu quero terminar agora, o futuro de uma ilusão. Existem apenas poucas pessoas que conseguem ter uma visão da ação humana em toda a sua extensão. A psicanálise é para todos, mas nem todos são para a psicanálise. Existem apenas poucas pessoas que conseguem, de fato, ter a compreensão dessas coisas que nós estamos falando. Cláudia, eu consegui dar uma mordida. A Cláudia falou, você fica comendo esse cuscuz frio? Ó, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Se puderem, envie para os seus amigos, envie para todo mundo, envie para aqueles que você pode, né? Se puderem, para a gente fazer com que essas palavras possam gerar o máximo de incômodo possível. Muito obrigado aqui pela companhia de cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês que estão aqui comigo, né? Essas palavras não são para todos mesmo, entende? E a gente segue na luta. É na luta que a gente se encontra. Beijo, muito obrigado.